Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o estilo Stout, né, e as suas variações, como entender as características de cada uma dessas opções que a gente tem de cerveja escuras, né, inglesas, e como a gente pode estar se ajustando e se adaptando para um ou outro estilo. Então, que tal fazer a sua própria cerveja e de quebra adquirir um dos 10 hobbies mais gratificantes do mundo? Aprenda a transformar a cevada na melhor bebida do mundo em um curso definitivo e personalizado. São 15 anos apreciando essa bebida e 10 deles me dedicando a fabricá-la artesanalmente. Conheço o meu curso, onde eu aplico e reciclo conhecimentos teóricos e práticos adquiridos dos melhores mestres cervejeiros, além de inúmeros livros e técnicas estudadas a fundo para os melhores resultados. Então, se você quer começar a aprender a fazer a sua própria cerveja, acesse marcelofenol.kbook.com.br agora mesmo. Meu nome é Marcelo Fenol, mestre cervejeiro, apaixonado nessa bebida, e a partir de agora estou à disposição até você se tornar um mestre cervejeiro como eu. Estou? Então vamos lá, falando aqui um pouquinho sobre esse estilo chamado Stout, né? Esse gráfico que você está vendo na tela, eu vou explicar primeiro a composição dele, depois a gente entra nos estilos, né? Então, quando a gente tem aqui, ó, lighter e heavier, né? Então, para o lado esquerdo são os estilos mais leves, você pode entender até um pouco menos alcoólico, mais fácil de beber. Aqui no centro a gente tem uma questão mediana. Para o lado direito a gente vai ter aqueles estilos mais pesados, mais densos e também mais alcoólicos, tá? Então não é só uma questão do álcool, mas é uma questão de ser mais encorpada, vamos assim dizer. Para cima, a gente vai ter os estilos mais amargos, né, onde o amargor sobrepõe ali o sabor do malte. E para baixo, a gente vai ter os estilos mais doce, onde por conta de uma ausência de amargor ou baixo amargor, aparece mais o sabor do malte e o sabor também dos adjuntos que são utilizados naquele estilo. Tá? Agora, entendendo um pouquinho o gráfico, a gente tem essa tabelinha aqui que explica, né? No meio a gente tem o IBU, né? É a razão de amargor do estilo, que vai ali de 0 a mais ou menos 100, né? Sendo que de 50 para cima já é considerado amargo. E aqui a gente tem 4 componentes em relação aos maltes. O mais clarinho é o malte base, geralmente é o malte Pale Ale para fazer esse tipo de cerveja. Também dá para usar malte Pilsen, né? Não é muito comum a gente ver Viena ou Munique. Logo em seguida, a gente vai ter os maltes caramelos escuros, né, ali pro lado do marrom, um Carafa 50, acima de um Carahel, né, alguma coisa nesse sentido, um Cristal 50, por aí, nessa ordem de cor. Mais na frente, neste outro tom aqui, já ali um marrom mais escuro, né, a gente vai ter os maltes escuros, ok? Ou adjuntos. Maltes escuros ou adjuntos. Esses maltes escuros eles estão ali no limiar do malte caramelo. Então a gente tem, por exemplo, Special B, Special W, um caramelo 200, né, alguma coisa por esse sentido. E os maltes escuros como chocolate, por exemplo, tá ali, né, um Carafa 1 tá por ali. Por último, a gente vai ter os maltes torrados, né, aqueles maltes que realmente chegaram ali naquele ponto mais astringente. Então a gente tem ali já final de malte chocolate, café, o Black of Black, Black, Carafa 1, 2 e 3, Carafa Special 1, 2 e 3, estão todos aqui nessa linha aqui do torrado. E a cevada torrada também está aqui nessa linha dos maltes torrados, né? Então agora que você entendeu aqui os grãos que compõem, vamos começar a falar sobre os estilos, tá? Então vamos primeiro aos dois mais famosos, os estilos ingleses. Então a gente tem aqui a Sweet Stout, aqui embaixo, nesse canto inferior esquerdo. E temos aqui do outro lado o Dry Stout, tá? Esses dois são estilos bastante opostos e no meio dele a gente tem a Oatmeal Stout. Esses três estilos formam a base das cervejas inglesas. Vamos ver aqui primeiro a questão sensorial de cada um. Dry Stout, uma cerveja extremamente seca, né? A Guinness é aí a mais famosa desse estilo, muitíssimo seca. Demais notas delas não tem muita nota ali de pão, a gente não sente, né? De malte caramelo, não sente nada disso. Do lado oposto nós temos a Sweet Stout, já bastante mais doce, bem menos amarga, com mais corpo também, né? Uma maior sensação ali
de cerveja de boca. E aqui no meio do caminho a gente tem a Ultimate Stout, né? A Stout com aveia, onde a presença da aveia deixa ela muito mais cheia de paladar, muito mais densa ali na presença de boca, muito maior. Veja que a princípio, aqui na última, na Dry Stout, a gente tem uma questão um pouco mais amarga, né? Uma amargura aqui vai de 30 a 45 e aqui a gente tem de 25 a 40. Olha que essa diferença é muito sutil. Praticamente a gente não está tendo uma variação aqui de amargor, né? É muito difícil a gente sentir 5 pontos ali de BU na boca, né? Bastante difícil. E aqui a gente tem ali de 20 a 40, né? Então aqui a gente tem uma presença já um pouquinho menos de amargor para contrabalancear. Aqui na Dry Stout, geralmente a gente usa também uma levedura mais atenuativa, mais seca de todas, justamente para tirar essa sensação de corpo. Aqui para o Ultimate Stout a gente já usa uma levedura menos atenuativa, justamente para dar mais sensação de corpo, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma atenuação ali de 80%, né? Que, por exemplo, consome uma maltotriose. E para o lado de cá a gente já não tem, já tem uma levedura, por exemplo, com atenuação ali de 70% nessa casa, ou uma rampa, né? Que vai te deixar aqui mais corpo na sua cerveja. E aqui para Sweet Stout a gente tem uma levedura seca tradicional inglesa aí para compor essa cerveja. Então, se a gente observar aqui também, ó, o malte base dessas três tem uma composição muito parecida. Ó, malte base aqui muito parecido, né? Então, o malte base vai compor ali mais ou menos 80% dessa receita. Aqui, ó, pequenininho, a gente tem os maltes caramelos. Então, para Dry Stout, praticamente não existe presença de malte caramelo, não é necessário, tá? Nenhum tipo de malte caramelo, pode desconsiderar. Para a Ultimate Stout, além do malte base, que vai ser um Pale Ale, a gente também tem ali o que reduziu o Pale Ale para a gente colocar a nossa aveia numa relação 60-40, né, 70-30 entre Pale Ale e aveia. E aqui sim a gente já tem uma presença maior dos maltes caramelos, em torno ali de 10 até 20% seria aceitável para o estilo. Na Sweet Stout também é possível a presença do malte caramelo, aqui numa presença um pouquinho menor do que na Ultimate Stout. Uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, o tamanho do círculo, tá vendo que esse círculo é bem grande, representa o potencial de álcool da cerveja, tá? Semicírculos grandes, cerveja muito alcoólica, semicírculo menor, cerveja menos alcoólica. Então veja que essas três têm um potencial de álcool muito parecido, aqui uma presença um pouco menor do amargor, né? Então falamos aqui dos maltes caramelos, aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, e aqui praticamente nada não é desejado. E agora vamos falar para esses caramelos escuros, né? Os maltes escuros ali e dos maltes torrados. Para Dry Stout, o mais intenso que mais aparece é a cevada torrada. Então eu aconselho que você puxe a cevada torrada no sabor aqui dessa cerveja, que vai trazer muito aquela nota de Nescafé, né? A bebida Nescafé vai lembrar muito a Dry Stout. Então um pouco aqui dessa parte de malte chocolate, talvez nada ou um pouquinho só. Eu aconselho que os maltes mais escuros, então seria lá um Carafa 3, um Carafa 2, ou um malte café, malte Black of Black, mas principalmente a cevada torrada aqui vai fazer bastante presença. Para o lado da Ultimate Stout e da Sweet Stout, eu já não aconselho cevada torrada. Aconselho apenas aí os maltes Carafa 1, 2, 3, Carafa Special 1, 2, 3, né? A diferença do Special para o normal é que o Special ele não tem a casca quando ele foi malteado, então ele tem menos adstringência. Então, enquanto aqui na Dry Stout a adstringência é desejável para dar aquelas notas de Nescafé, na Ultimate Stout já não é tão necessário, na Sweet Stout menos ainda. Então, os maltes escuros que eu te aconselho para Ultimate e para Sweet seriam os maltes sem casca de preferência ou uma adição tardia de esmaltes com casca, do tipo Carafa 1, 2 e 3, do tipo chocolate, café, Black of Black, né? Fazendo uma adição tardia para ter menos dessa adstringência, ok? Então falamos aqui desses três. Joia! Vamos falar agora dos outros estilos, né? Então vamos começar aqui do mais forte deles, a Russian Imperial Stout. A Russian Imperial Stout é uma cerveja extremamente alcoólica, aqui na casa de 8 a 12%, já vi RIs de 14, 16, até 18% de álcool.
Veja que ela tem uma base forte aqui do Pale Ale, uma base de caramelo para rebustecer o corpo dela, para que ela não fique aguada e muito alcoólica, né, para contrabalancear. Uma base também complementar dos maltes escuros, né, aqui que completa. Esqueci de falar quanto que a gente precisa de malte escuro para deixar essas cervejas pretas, né? Então vai depender um pouco do malte, mas na ordem ali de 5%, tá? Com uma pequena variação ali. Pode ser que em determinado estilo chegue a 10%, talvez em outros uns 3% seja suficiente, mas não mais do que isso de malte escuro, tá? Senão vai ficar intragável. Mas então, qual que é o segredo aqui da Russian Imperial Stout? Como a gente tem um amargor muito intenso, né, e a gente tem essa base de caramelo muito intensa, e um ABV muito intenso, então uma coisa bastante crítica aqui é a fermentação e fermentabilidade. É você usar uma levedura que dê conta, né, daquele potencial alcoólico previsto e também de uma rampa que não vai deixá-la encorpada demais, porque se você deixar encorpada demais, ela vai acabar ficando enjoativa, né? Então eu te aconselho ali uma rampa de 1h30, pelo menos, para garantir uma boa fermentabilidade. E aí você complementa a base dela com essas notas de caramelo, se você acha interessante, um Special Billy, um caramelo mais um limite superior, né? E também a parte do malte chocolate e um malte black, bastante interessante. Cevada torrada eu também não aconselho para Russian Imperial Stout, né? Essas notas assim intensas de Nescafé eu não acho adequado para o estilo, ok? A Foreign Extra Stout é uma cerveja que não é muito comum da gente achar, né? Ela parece muito com uma Riz um pouco mais enfraquecida no álcool, tá? Então tudo que eu falei para Riz serve para uma Foreign Extra Stout, com exceção aqui do álcool, que você vai ver que ela tem um potencial alcoólico muito mais baixo, tá? O resto aqui se mantém também um pouco mais agressivo em relação ao amargor do que uma cerveja normal, tá? Então falamos dessas duas e falamos dessas três. O Boost Porter. A série das Porters, olha, essa, Robust Porter, Baltic Porter e aqui a Brown Porter, elas são muito parecidas também num quesito de base. Vocês podem ver que as stouts todas têm uma carga muito grande desse malte escuro, né? Dos maltes torrados, né? Muito escuro, tem uma incidência muito grande. E as porters, você vai ver que tem uma incidência bem menor, bem menor. Inclusive a Brown Porter aqui nem tem malte torrado, nem tem ali o Carafa 3, por exemplo. O que significa? Enquanto as cervejas que eu falei antes são cervejas pretas, que vão dar muitas notas de café e mesclando, aparecendo também o chocolate, até uma mecha preta, né, comum aqui por conta dessa carga de caramelos escuros. Essas porters, elas vão puxar para a cor marrom, tá? Vai ter uma cor aí muito mais amarronzada e menos preta do que as stouts. Então, uma classificação que você pode dar, bem simples e bastante segura, é dizer: as porters são cervejas amarronzadas, escuras, e as stouts são cervejas pretas, tá? Preta como Coca-Cola, preta como café. Então, essa aqui é uma forma de você já conseguir classificar. Em relação às notas, como a gente tem nas porters uma presença menor ou nula daqueles maltes escuros da linha café, a presença de notas de chocolate, do malte chocolate, de um Carafa 1, um Carafa Special 1, vai ser muito mais pronunciada, vai aparecer muito mais nas porters. Então posso também, grosso modo, falar que as porters remetem a chocolate, assim como as stouts remetem a café, tá? É uma forma de você classificar também. Então vamos lá. Robust Porter, né? Ela vai ter uma base Pale Ale grande, uma presença de maltes caramelos, uma presença de malte escuro da linha chocolate e pouquíssimo ou nada de malte torrado. Eu não aconselho nada aqui de malte torrado, cevada torrada, tá? Nem um black, por exemplo, nem cevada torrada, nem black, ok? A Baltic Porter, menos ainda, olha, a Baltic Porter, como ela é menos amarga, ela vai ter muito menos notas, né, dessa de puxando ali para o café, do que uma Robust Porter. Então ela pode ser até mais alcoólica, só que ela vai ter uma base no máximo ali do chocolate, tá? Os maltes torrados mais claros e nada de cevada torrada. A Brown Porter,
menos ainda. Olha que interessante, a Brown Porter ela tem uma base menor do Pale Ale, uma base caramelo aqui muito grande, então a gente usa bastante caramelo, a gente pode usar vários maltes caramelos até para agregar complexidade. Pode colocar lá um cara 20, um cara 50, um cara 120, né, para fazer uma mescla desses maltes e um malte chocolate aqui para chegar na cor, para alcançar a cor, ok? Nada de cevada torrada, nada de malte black. Também um potencial alcoólico bastante menor, ok? Em relação a leveduras, né, o que a gente pode estar usando? As leveduras inglesas são as mais adequadas. Eu gosto muito de usar a S04 e também a Diamond para fazer cervejas inglesas. Ambas suportam até mesmo uma risa aqui na casa dos 12%. No caso da Oat Milk Stout, se eu quero trazer mais corpo para ela ou de uma Sweet Stout, eu posso estar pensando numa levedura menos atenuativa, como por exemplo a S33 da Fermente. Tá? São leveduras menos atenuativas que para esses dois estilos aqui casam muito bem. Para uma Brown Porter também, tá? Brown Porter não tem tanto corpo como uma Sweet Stout, mas também uma S33 aí dá para ser usada. Em relação a lúpulos ingleses para todas essas cervejas aqui que falamos, lúpulos ingleses, tá? Como a Kitchen Gold, Pioneer, nesse sentido. Qual foi a cerveja que a gente não falou aqui? Ó? Esta central, American Stout. Então, American Stout é uma tentativa de trazer uma média dessas cervejas para o estilo americano. Qual que é a grande diferença aqui? A parte de lúpulo, né? A gente tem uma presença maior de lúpulo, temos lúpulos de acabamento aqui na American Stout, né? Essa possibilidade. Não temos frutado presente de fermentação. E no caso da American Stout, geralmente o equilíbrio do amargor é um pouco diferenciado do que das inglesas. Ela é um pouquinho mais amarga na relação do que uma inglesa compatível. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, dois gráficos de potencial alcoólico semelhante, ó, de 5 a 7%, temos aqui de 5,5% a 8%, um pouquinho mais. A gente observa que essa cerveja ela é um pouco menos alcoólica do que a Foreign Stout, mas ela tem mais amargor do que a inglesa, a versão inglesa dela, tá vendo? Então temos uma presença um pouco mais de amargor. Um ponto aqui, uma sugestão para vocês não errarem. Enquanto que nas cervejas inglesas a maioria dos lúpulos já tem essa pegada terrosa, madeira, que harmoniza muito com a cerveja escura, a maioria dos lúpulos americanos eles têm uma pegada mais cítrica e frutada. A pegada cítrica não harmoniza de forma alguma com malte escuro, não fica bem, né? É uma coisa ali, tipo limão no café, não harmoniza. É uma questão um pouco difícil, torna a bebida exótica. Não estou dizendo que fica ruim, estou dizendo que vai tornar ela exótica, diferente. Então eu te aconselho que se você for fazer uma American Stout, ou você procura alguns lúpulos mais neutros no sabor, menos cítricos, até frutas amarelas pode ser, né? Ou tente uma pegada às vezes alemã, que é mais neutra, né? Como por exemplo um Polaris, um Magnum, para fazer sua American Stout, ou mesmo os lúpulos ingleses vão casar muito bem aqui também. Só evita esses lúpulos que remetem a flor, que remete a pinho, que remete a cítrico, isso daí não vai ficar bom na tua cerveja. Pessoal, a videoaula de hoje era essa. Se você gostou desse tipo de aula, se inscreva no meu curso. Eu tenho um curso básico de cerveja artesanal e também um curso avançado, onde esse aqui é um dos slides aí de uma aula bastante extensa, uma aula aí com mais de 2 horas de duração, onde você vai poder aprender muito mais sobre cerveja. Então assine aí marcelofenol.kbook.com.br, o lugar que eu vou ter para te ensinar nas minhas videoaulas e também para tirar todas as suas dúvidas com contato aí de WhatsApp e tudo mais. Dê o seu joinha, se inscreva e até a próxima. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um forte abraço, fique com Deus.